Arrancamos então com mais um painel desta Sports Week com o tema Desporto, um campo para ganhar, o jogo da igualdade de género. Começamos por apresentar as convidadas aqui, as intervenientes deste painel. Mafalda Fernandes é licenciada em Direito, mestra em Direito Administrativo e é advogada e exerce principalmente na área do Direito Administrativo, com especialização no Direito do urbanismo e ordenamento do território e também nas matérias respeitantes a associações públicas, profissionais e também no direito desportivo. Também temos Isabel Lavinha, que está aqui também connosco, ligada mais diretamente ao desporto, licenciada pela Faculdade de Motricidade Humana, mestrado da Escola Superior de Desporto de Rio Maior em treino desportivo e é também técnica superior de formação da Federação Portuguesa de Natação, mas também treinadora de futsal de formação. Vamos começar então pelas senhoras, inevitavelmente. Hoje aqui começamos pelas senhoras e começo pela Mafalda, que está aqui à minha esquerda. Começamos esta questão também, o começar pelas senhoras, também é uma das aqui que uma das questões que também há para levantar na igualdade de género. Passa por aqui também o desfazer destes preconceitos, e isto é também um preconceito. Boa tarde a todas. Efetivamente, eu obviamente que cada um terá a sua experiência própria, mas eu assisto a desporto desde sempre. Nasci numa família ligada ao desporto e fundamentalmente adepta do desporto, e aquilo que é a realidade ainda aos dias de hoje, na minha perspectiva naturalmente, é que o desporto continua a ser, principalmente na modalidade ou nas modalidades-chave no nosso país, que é o futebol, continua a ser visto como um desporto de homens. Felizmente, e nesse aspecto temos que dar os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, que tem feito um trabalho inexcedível nesta matéria, e pela primeira vez, eu diria, este ano, o futebol feminino está a ganhar uma preponderância que nunca antes teve. E, obviamente, como todos sabemos, isso ficou a dever-se ao apuramento e à disputa do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino por parte da nossa seleção. Efetivamente, apesar de assim ser, perdoem-me se estou a ser pouco politicamente correta, mas o futebol feminino é, assim como qualquer outro desporto feminino em Portugal, negligenciado. Há, e continua a existir, o preconceito de que o desporto não é tão bem praticado e não é tão bonito se for exercido por mulheres ou se for exercido por homens. Na modalidade de futebol. Futebol e, eu diria, talvez no voleibol haja alguma tradição, mas no basquete continuo a achar que também existe, no próprio futsal também existe, e acho que é uma questão cultural e, obviamente, social, que terá que ser ultrapassada, na minha perspectiva. Passamos aqui à Isabel. A Isabel, que vive entre dois mundos, não é? E estamos a falar de duas modalidades até substancialmente diferentes no que diz respeito à igualdade de género, porque falamos de uma natação em que está quase 50-50 a nível de praticantes federados e num futsal que é predominantemente masculino. De recordar que a Isabel é treinadora de uma equipa de sub-15 masculina e só foi treinadora de equipas masculinas, portanto o lado de equipas masculinas está muito mais preponderante aqui no seu trabalho. Esta diferença das modalidades, também se consegue ver aqui a igualdade de género ou a falta dela nestas duas modalidades? Vimos modalidades muito diferentes. Sim. Historicamente diferentes. Historicamente diferentes. Boa tarde a todos os presentes. Efetivamente existe uma grande diferença e nós também temos que perceber o que o público procura, e um dos grandes problemas é esta falta de conhecimento daquilo que é o desporto, porque dizer, e pegando as palavras de Mafalda, que o desporto feminino não é tão bem praticado em relação ao desporto masculino, não é de todo verdade. A grande diferença aqui prende-se com o facto de os homens serem mais explosivos, terem mais força,
mas o desporto feminino, em termos de técnica, em termos da própria inteligência que é o jogo, é muito superior ao desporto masculino. Isto não há hipótese. Na natação, e falando aqui das minhas duas realidades, não se nota tanto essa discrepância na água, porque em termos de técnica é muito similar. Agora, quando olhamos para o futsal, em que falamos em força, em que falamos em velocidade, em que falamos em explosão... Até podemos falar em antiguidade, porque estamos a falar de uma modalidade relativamente recente em relação às outras. E notamos aí a diferença. Agora, eu acho que claramente o desporto feminino tem vindo a crescer, percebe-se que é um espetáculo bom, que vende, que gera receita, que gera entusiasmo, é bem praticado. Temos o exemplo, se quisermos pegar no futebol feminino, na beleza do jogo das raparigas, em termos técnicos. Não lhes podemos pedir determinadas coisas que os homens fazem, não, mas adaptado à realidade é maravilhoso e não existe, não deve de existir esta diferença de género em relação ao desporto masculino e ao desporto feminino. Deve sim de olhar para as coisas que são particulares de cada modalidade, na minha opinião. Falamos aqui em desporto e em modalidades especificamente. Mafalda, até há pouco tempo foi dirigente desportiva e de um clube, de uma instituição nacional sediada em Lisboa, mas com grandes raízes e grandes tradições em Portugal. Que realidade é que conheceu, e estamos a falar em várias modalidades, porque esteve ligada diretamente a várias modalidades, que realidade é que conheceu em termos de igualdade ou desigualdade de género neste meio do dirigismo desportivo? Bom, antes de mais, e ao nível do dirigismo, mais verticalmente, mais acima nos clubes, é difícil e nestes anos encontrei poucas mulheres. Felizmente... Não encontrou porque não existem, atenção. Não foi por não ter calhado. Pronto, a realidade é exatamente essa. As direções, quer das SADs, quer dos clubes, na verdade não têm muitas mulheres. E isso naturalmente que torna o nosso trabalho sempre diferente. Porque aquilo que eu senti ao longo destes anos, e em questões mais técnicas e mais desportivas, é que a mulher continua a ter que falar mais alto, ou falar mais chateada. Impor-se mais, não é? Impor-se de outra maneira, porque continua a ser, de facto, um mundo dirigido por homens. É verdade que isto está a mudar, é verdade que nas federações e na própria liga, em geral, já há mais mulheres. Mas, e segundo o que eu estive a ver, uma pequena amostragem que estive, ou uma pequena busca que fiz em relação a isso, não há, neste momento, em Portugal, a Inglaterra já existe, uma também, não é uma grande amostragem, mas não existem mulheres a dirigir instituições nacionais relacionadas com desporto. Não existe. Como referi, ou não existe agora, também não existiu até agora. Não existiu até agora. Como referi, em todos estes anos, do lado lá, predominantemente lidei sempre com homens. E obviamente que, tendo em conta a cultura do nosso país neste domínio, é a tal dificuldade, é o tal ter que falar mais alto, é o ter que, por vezes, e mais do que isso, e isto é transversal a outras áreas que são, ou que foram tradicionalmente áreas de homens, e na advocacia, por vezes ainda se sente um pouco isso, e aqui faço o paralelismo, ou seja, nós somos sempre apelidadas de impulsivas, de temperamentais, enquanto que nos homens isso é diferente. Agora, também acho, e também lidei, é verdade, a outro nível, mas também já lidei com várias mulheres no desporto e acredito, recentemente foi eleita uma mulher à frente de um clube de futebol e, portanto, acredito que isto vai mudar. Agora, é preciso, há ali um aspecto muito interessante que a Isabel pegou sobre a diferença no feminino no futebol, que tecnicamente até é mais bonito.
eu entendo que se existissem mais mulheres a dirigir clubes e instituições federativas, essa beleza, agora fazendo aqui um paralelismo, essa beleza surgiria noutros domínios. Há um aspecto que certamente ressaltou a toda a gente neste Mundial, aquele tipo de discussão que existe em campo, por exemplo, com os árbitros. O futebol feminino é jogado de outra forma. A contestação e o respeito que existe entre as adversárias... Até pela modalidade, menos perdas de tempo, etc. Menos perdas de tempo, menos discussão se uma falta é assinalada, se há um cartão. É todo um comportamento diferente que, de facto, como a Isabel diz, devia ser valorizado e conhecido. É, no fundo, o desconhecimento que leva a que certas ideias circulem entre os adeptos, em geral. Isabel, é isto que falta também muito ao desporto, e agora falamos mais no desporto português, a parte do dirigismo, também ter mulheres também à frente de algumas das instituições, como já existe até de outra forma, desta mesma forma, aliás, no meio empresarial, que hoje vê-se há cada vez mais empresas, grandes empresas, multinacionais, posso dizer mesmo, lideradas por mulheres. É esse impulso que também falta um bocadinho no desporto. Falta a nível do dirigismo, falta a nível de técnicos. Falta. E eu acho que é algo que nós temos que deixar bem claro, e acho que tem que desaparecer o estigma de que mulheres só treinam mulheres, ou mulheres não podem estar no dirigismo, porque a capacidade mede-se com competência, não se mede com o género. E claramente que nós, mulheres, temos que, e isto é um caminho que está a ser trilhado aos poucos, temos que criar valor. E se num mundo de homens, que é o desporto, o dirigismo, o treino, nós temos que perceber onde é que está a nossa mais-valia. Onde é que porque nós somos tão boas ou melhores do que eles, isso eu não tenho dúvidas. Ok, então se nós temos o paradigma de que se o género influencia, então onde é que eu, sendo do género feminino, como é que eu como mulher, onde é que eu vou criar valor? Onde é que eu vou pôr aquela pedra que vai abrir o caminho e vou ser melhor e vou provar que as mulheres têm este palco à sua frente. E acho que isto é importante, porque quanto mais mulheres nós tivermos, não vamos ser radicais e agora, tudo virado para as mulheres, claro, como é óbvio, mas se nós conseguirmos ter mais mulheres no campo desportivo, seja nos momentos da decisão, na parte do dirigismo, seja em questões técnicas do treino, eu tenho a certeza absoluta que o desporto também ele vai evoluir para melhor. E não vamos ter mais cenas como temos visto nos nossos ecrãs diariamente e que muitas vezes ofuscam aquilo que é o excelente trabalho, o bom trabalho que tem vindo a ser feito. Vamos pegar exatamente nesse caso de que fala, que é inevitável e incontornável, porque, e a Mafalda falava há pouco do Campeonato do Mundo e que foi uma oportunidade também do mundo assistir é muito do bom futebol feminino que é praticado. Estas equipas femininas já demonstraram, e falamos da portuguesa, a equipa feminina, a seleção feminina mostrou que tem um valor muito maior do que lhe davam, na verdade, à partida para um campeonato do mundo onde se estreava, mas o que acaba por prevalecer de um campeonato do mundo de futebol é um episódio, uma cena de pódio, um episódio que se passou na entrega de medalhas. Isto, e me falo agora mais precisamente neste cenário que nós vimos, se fosse ao contrário, teria tido a mesma exposição, a mesma mediatização, ou seria tratado da mesma forma se fosse presidente da Real Federação Espanhola e um jogador de espanhol que foi campeão, também eles já foram campeões do mundo. Esse é de facto um tema que está na ordem do dia e eu diria antes de mais que não, acho que aquilo que aconteceu, infelizmente,
acontece porque são aqueles os protagonistas, ou seja, quem está na federação é um homem e é uma equipa feminina. Na minha perspectiva, também vamos por partes. Aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido. Ninguém diria, acho eu, defende que aquilo é algo natural ou algo aceitável ou sequer algo é repugnável. Uma jogadora está a receber o seu prémio e deve ser tratada como seria tratado um jogador, que não tenho dúvidas que seria. Aliás, já houve mulheres a entregar no mesmo pódio e nunca se verificou nada desse género. Também acho, e perdoem-me, mas também acho que, infelizmente, os órgãos de comunicação social, de repente, não viram mais nada a não ser aquele beijo. E isso, para mim, também desvaloriza muito. Não valoriza, no fundo, o errado que está. Nós não ficamos todos mais convencidos que aquilo é errado, porque todos já sabíamos que não estava correto o que foi feito. E acabou por estragar, a meu ver, aquilo que deveria ter sido amplamente divulgado, que foi o trajeto desta equipa de futebol espanhola, o trabalho desta equipa, o valor desta equipa, pela primeira vez campeões do mundo, num desporto, isto, obviamente todos nós sabemos disto, o futebol, nomeadamente na América do Norte, é já um desporto, ao contrário daquilo que acontece, diria, no resto do mundo, mas principalmente na Europa, é um desporto mais até feminino. Isso deveu-se a uma lei que foi implementada nos anos 70. Exatamente. Pronto, também por cotas. Será isso que também é necessário nesta Europa do Sul? Eu diria Será preciso uma lei, uma cota para tanto desportistas como para dirigentes? Eu acredito que se nós, e eu diria nós, aqueles que estão em posições de decisão e de poder, se nós fizermos por divulgar, por acarinhar, por fazer mais campanhas como foram feitas agora, mas não só agora. No fundo, tudo passa por aquilo que eu gosto e valorizo. Se a Federação Portuguesa de Futebol, como foi o caso, decidiu apostar no futebol feminino, rapidamente o futebol feminino ganhou outra dimensão. E essa aposta passou pela divulgação das jogadoras. Todos nós conhecemos a vida dos craques masculinos de futebol. Isso causa-nos alguma proximidade e faz-nos querer seguir a carreira, ver o futebol, tudo conta. E em Portugal eu entendo que há pouco investimento neste sentido no desporto feminino. Mas se eu lhe der essa importância, se eu que tenho o poder de negociar com as televisões ou com as operadoras o televisionamento de um qualquer campeonato feminino, se eu tenho a capacidade de ir buscar patrocínios e fazer campanhas, se eu der o meu ênfase estiver no desporto feminino também, eu acredito que depois todos nós vamos ganhar mais interesse. E isso foi o que se perdeu com o episódio que nós sabemos. De repente, nada já foi sobre o mérito daquelas mulheres e a conquista daquelas mulheres, mas mais uma vez sobre a desigualdade que existe. Isabel, e falamos aqui em igualdade de género e desporto, é este o papel também do desporto nesta desigualdade, utilizar essa exposição, essa mediatização, todas as luzes que tem à volta também para promover o lado bom, ou o que falta promover, ou Sim, que ainda não existe? Claramente, e acho que aí, e voltamos a pegar na Federação Portuguesa de Futebol, tem feito um trabalho inexcedível nesse sentido. Há pouco falavam de mediatizar o futebol. Eu creio que a UEFA definiu que as equipas masculinas para participarem na Champions League têm que ter associada uma equipa feminina. E isto também é promoção do desporto. É quase a mesma história das cotas, não é? Exatamente. A questão das cotas, mas tem que se começar por algum lado. Exatamente. E acho que cabe também a todas as entidades, às federações desportivas,
procurarem um bocadinho aquilo que a natação já o faz, historicamente o tem vindo a fazer, que é proporcionar igualdade de condições, tanto a homens como a mulheres, e daí também termos os praticantes de 50-50, a nível do alto rendimento e da participação em competições nacionais, os números também são muito similares. E isso é um trabalho que as federações o têm que fazer e que nós, no caso da Federação de Natação, o temos vindo a procurar fazer ao longo do Leva-me onde eu queria chegar, que era exatamente, quando falamos de igualdade de género no desporto, falamos exatamente de quê? Igualdade de oportunidades, igualdade de condições? Igualdade de oportunidades, igualdade de condições, não haver aqui diferenciação entre homens e mulheres, haver a mesma disponibilidade financeira para ambos, porque faz muita diferença. A preparação dos atletas, a preparação da equipa são iguais, portanto, a nível de financeiro nós também tem que haver esta igualdade. E depois algo que se tem vindo a falar há muitos anos, que é os prémios também que são distribuídos aos atletas, têm eles mesmo que ser equiparados. Falamos, e a Isabel lida diretamente com uma modalidade, uma delas, o futsal, que é historicamente predominantemente masculina, e trabalha com a formação. Na formação, como é que é a realidade hoje em dia? Até porque a maneira de ver o desporto feminino e mesmo o futsal, o futebol feminino, já são muito diferentes do que era, podemos recuar só 10 anos, não é preciso ir muito longe, mas é muito diferente já hoje em dia. E no futsal tem vindo a ser feito um trabalho muito interessante, em que, apesar de rapazes e raparigas estarem separados, até determinada idade, eles treinam todos juntos, o que faz todo o sentido. Eu até iria um bocadinho mais longe na política que está definida e diria que até ao escalão de juvenis poderíamos ter... Competir. Exatamente. Competirem no mesmo rapazes e raparigas juntos, exatamente, sendo que temos que perceber também que há aqui as etapas de desenvolvimento e obviamente perceber que uma atleta juvenil não pode competir com um atleta juvenil por uma razão muito simples, porque é quando eles passam para a fase da puberdade, então vamos pôr atletas juvenis a treinar com iniciados e conseguimos potencializar não só os rapazes, porque com idades mais jovens teriam outros estímulos, como também as raparigas, em vez de começarem a competir só entre elas a partir dos 13 anos, não, continuarem com os rapazes. Eu acho que este é o caminho que nós temos que seguir para depois, sim, conseguirmos ter mais raparigas, ter mais competitividade, porque quantos mais clubes tivermos também, mais aumenta a competitividade, como é óbvio. Claro, e quanto mais equipas houver. Mafalda, falamos aqui já falámos de abuso de poder, por outras palavras, em denúncias também de casos, há mais denúncias de abuso, e falamos mais concretamente do desporto, mas podemos alargar mesmo à sociedade, há mais denúncias de abusos de poder, porque, assim, estaríamos muito bem se os abusos de poder fossem aqueles que se vêem na televisão por milhões de pessoas em direto. Este não é o caso, infelizmente, porque há denúncias de casos muito graves. Há mais denúncias destes casos de abuso de poder a nível hierárquico, porque é o do que falamos aqui no fundo. Eu acho que há. E há também... Há mais casos ou há mais denúncias? Há mais denúncias. Há mais denúncias. Há muitos anos atrás já eu tinha em tribunal processos deste tipo e, portanto, não é de facto uma questão de não existiam antes e agora existem. Há mais denúncias. E também acho que há uma... Não sei se, de certeza que todos assistimos à campanha que foi feita recentemente, penso no âmbito do IPDJ, em que, na verdade, há uma demonstração, o vídeo estava muito bem feito, percorria várias modalidades, em que eram revelados pequenos gestos e pequenos atos que não são nada pequenos, que são muito grandes, e que eu acredito que hoje em dia, com esta consciencialização e falando dos temas,
as atletas se sintam mais à vontade para não ficarem pelo menos caladas. mais seguras. Ou pelo menos mais seguras, exatamente, para não ficarem caladas. O vídeo estava de facto muito bem feito, porque passava por vários, desde o fisioterapeuta que trata a atleta, desde as mensagens que são trocadas entre treinadores, porque existem naturalmente, os treinadores têm que comunicar com os seus atletas, seja masculino ou feminino. Portanto, abarcava vários exemplos e acho que campanhas como esta e o falar sobre as coisas acabou por colocar mais segurança nessas denúncias e de facto nós não podemos fechar os olhos, porque se queremos ter mais atletas, os pais têm que estar seguros que as suas filhas vão estar bem e que vão estar a treinar num ambiente absolutamente saudável, e isso é muito importante. E de facto, tradicionalmente, como há pouco a Isabel referiu, não se vê o contrário, ou seja, não há equipas técnicas femininas a treinar rapazes e, portanto, talvez por isso seja muito importante falarmos nisto, não termos medo, para que possa, de facto, haver um aumento, até por aí, de atletas femininas a praticar. Já temos aí uma das propostas também para o desenvolvimento deste tema. Isabel, estamos a falar no meio técnico, também tradicionalmente muito masculino, mas há cada vez mais treinadoras, não há assim tantas a treinar equipas masculinas. Como é que também é a experiência de estar neste meio de equipas masculinas e treinadores masculinos, neste caso, treinadores homens? Pá. Eu acho que claramente a seleção do treinador não é feito com base no perfil, mas sempre com base no género, é um dos primeiros indicadores. Se é homem, tem o caminho aberto e é sempre muito mais fácil. Estão a aparecer cada vez mais mulheres, como é óbvio, porque estamos a falar do aspecto técnico. Aqui já não falamos em força, já não falamos em velocidade, falamos em capacidade, em conhecimento do jogo. E esse, nós, mulheres, temos igual ao homem. Eu até acho que temos uma vantagem, porque eles vêm num aspecto mais macro e nós, mulheres, vamos mais ao detalhe, mais ao pormenor. E isso é uma mais-valia que nós temos. Agora, temos que ter noção que, se este caminho não está aberto, mais uma vez, se eu sou igual a ti, onde é que eu vou fazer a diferença? E é aqui que nós temos que trabalhar. E temos, sem dúvida alguma, temos que provar muito mais para ter margem de erro que eles têm sem ter que o fazer. Também, cada vez mais, estão a aparecer mais mulheres a treinar equipas masculinas. Porque lá está, conforme eu disse há bocadinho, nós temos que tirar este estigma que mulheres treinam mulheres, homens treinam homens. Não. Mulheres treinam equipas, homens treinam equipas. E nós temos que perceber que o que é a capacidade? Como é que se mede? Mede-se pelo género? Não. É competência. Então, vamos olhar para as pessoas se são competentes, dominam os aspectos técnicos, táticos, conhecimento do jogo, em qualquer modalidade, e se não quisermos falar destes conhecimentos técnicos e táticos, vamos para as outras áreas. Domina a sua área, tem os conhecimentos, então não é o género que tem que ser barreira para. Nós temos que acreditar que a competência está lá. E se está lá, então vamos dar oportunidade. Isto é muito mais uma questão de mentalidade, porque também há uma questão prática aqui, em termos logísticos até, de instalações, porque eu assisti a um destes episódios que era uma equipa técnica que tinha tanto homens como mulheres e depois só havia um balneário. Não é fácil, não é fácil. Pronto, são questões destas simples, mas passa também por um bocadinho por começar a mudar a mentalidade para que estas barreiras, com estas barreiras, pequenas barreiras, consigam ser ultrapassadas. Portanto, estamos a falar muito de mentalidade. Só mentalidade, porque se nós repararmos, há cada vez mais homens no desporto feminino a treinar mulheres, então porque é que o inverso não se aplica? Mas eu acho muito curioso e é algo que eu tenho sentido. É difícil nós entrarmos naquele mundo, mas quando lá estamos, também é muito difícil de sairmos, porque quem está à frente no dirigismo, os homens, percebem o valor, percebem aquilo que nós acrescentamos e que não estavam a conseguir ter. Portanto, eu acho que é difícil de entrar,
mas assim que entramos também já não saímos. Mas uma vez lá não dá, Sim, para sim, voltar, sim. não dá para voltar atrás. É um caminho que não tem volta. Muito obrigada às duas por este painel. Fica assim completo este painel de desporto, um campo para ganhar o jogo da igualdade de género. Obrigada. Obrigada.